Ah, pessoal, olha só, ontem na sexta eu comentei que eu vou fazer a revisão para o UDESC na sexta tarde. Certo? Na sexta tarde eu vou fazer 2 aulas de revisão para o UDESC, fazendo questões da UDESC. Mas que horas? Não é a tarde toda. Até que horas? Começa às 15, né? Vamos fazer final de tarde, não tem problema. Vamos fazer no final de tarde. A gente pode fazer tipo 4 horas. Pode ser. Pode ser. Só tem 4 horas, 4 até as 5h30. É isso aí. Das 4 às 5h30, beleza? Certo? Então tá marcada a nossa revisão para o DESC. Revisão do DESC é na sexta, das 16 horas às 17h30. Eu vou trazer algumas questões. Se vocês quiserem trazer alguma coisa, vocês fiquem à vontade, tá, gente? Beleza? Eu vou trazer algumas questões gerais, das mais ridículas às mais elaboradas, para tu sentir o que tu vai encarar, né? Galerinha, olha só. Termodinâmica é a parte da física que estuda como um gás pode ser utilizado para trabalhar para a gente. É bem isso mesmo. A termodinâmica é a área da física que estuda como utilizar um gás para realizar um certo esforço para o ser humano. E já que tudo começa com o estudo dos gases, né? Vamos revisar rapidamente aqui em estudo dos gases algumas características. Quais são as propriedades dos gases? Tu lembra? Propriedades dos gases. Isso, compressibilidade. Quer dizer que ele pode ser espremido e diminuído de volume. E expansibilidade. A história do sol, né? Ou o pum, né, do amigo. O amigo solta um pum, fede tudo quanto é lugar. Por que isso? Porque o gás tende a se expandir. É uma característica da natureza. Me perdoe usar um exemplo tão bizarro. Quais são as variáveis do estado de um gás? Variáveis do estado de um gás. E isso eu tenho que saber a pressão. Eu tenho que saber a temperatura e eu preciso saber o volume. Fala, amigo. Se aplica, cara. Na verdade, quando a gente está falando dos gases, estamos falando de gases mesmo. Ou seja, estamos considerando que ele já está acima da temperatura crítica. E naquele momento eu estava usando a palavra gás de maneira genérica, certo? Então, parabéns pela tua colocação. Galerinha, olha só. Em toda a área da física, gás e vapor são coisas diferentes. Gás é que já está acima da temperatura crítica, não pode ficar líquido. E vapor, né, ele está abaixo da temperatura crítica. Se tu espremer, ele fica líquido. Então, o que a gente usa na geladeira é um vapor. Só que aí eu teria que chamar o gás de cozinha de vapor de cozinha. Entendeu? Aí eu estou começando a mexer um pouco também na linguagem, né, do dia a dia das pessoas. Por isso que a gente na física se permite eventualmente chamar de gás algo que na verdade é um vapor. Certo? Ótima colocação. Colocação de quem está ligado, quem, né, quer mais. Galerinha, das variáveis do estado do gás, a única perigosa é a temperatura, porque é só em Kelvin, a escala absoluta. Aí nós vimos que tem as transformações gasosas para estudar, certo? Tem a transformação que é a isovolumétrica ou isocórica, ou seja, volume constante. Tem a isotérmica e só sobrou a isobárica, pressão constante, beleza? Certo? Só que depois de fazer esses 3 estudos separadamente, nós chegamos à equação geral dos gases perfeitos. O famoso PVT Povotov. Lembra disso? E se a pressão for constante, o que tu faz com o PVT Povotov? Tira o P, se é isocórica. Tira o V, se é isotérmica. Arranca o T. Não é isso? Eu te forneço tudo, está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. E temperatura só em Kelvin, cara, senão vai dar problema. Certo? Só pode usar em Kelvin. Depois da equação geral dos gases perfeitos, a gente percebeu que P vezes V sobre T é uma constante, né, gente? Se eu posso igualar P vezes V sobre T antes e P vezes V sobre T depois, é porque isto é uma constante. Perceberam que essa constante é diretamente proporcional ao número de
mols. É isso aí. E aí surgiu a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é aquela que é muito divertida, que diz que puta velha não rejeita arado. Lembra dessa? Certo? Número de mols, temperatura em Kelvin. R, constante universal dos gases perfeitos. É isso aí. O R é a famosa constante universal dos gases perfeitos. Dos gases perfeitos. Esse R pode variar, né? Ou ele é 8,3 no sistema internacional. No sistema internacional vai ser então a pressão em atmosferas, em Pascal, perdão, a pressão em Pascal, volume em metro cúbico, temperatura em Kelvin e mol, né? Quantidade de mols. Então seria essa a unidade, Pascal metro cúbico por Kelvin mol. Aí se eu colocar aquilo ali, Kelvin corta com Kelvin, beleza, corta, sobra a unidade verdadeira. Tu não é obrigado a saber a unidade, tá, gente? Só estou te mostrando que aquelas letrinhas ali indicam que unidades tu vai ter que usar nas demais, né? Certo? Se o cara fornecer lá 0,082, é porque ele está fazendo em atmosferas litro por mol Kelvin, ou Kelvin mol, tanto faz. Então tu vê, o R pode mudar, e dependendo do valor do R que ele te dá, tu vai usar ou Pascal e metro cúbico, ou atmosferas e litro. Bacana é que a letrinha do lado do R já te avisa, ó, usa Pascal, ó, usa TM. Sistema internacional é a de cima. Só que isso aí é mais revisão, né, cara? Porque a termodinâmica usa conceitos de gases para poder compreender, né, o funcionamento dos equipamentos termodinâmicos. Mas vamos lá, então, a origem da termodinâmica efetivamente. Tudo começou, cara, com umas máquinas idiotas. Tudo começou com assim, ó, uma esfera de cobre com 2 canos pendurados nela, um virado para lá, outro virado para lá. O cara botou água aqui dentro e botou uma chama aqui embaixo. E tinha um eixo aqui, ó, para essa coisa poder girar. Certo? Quando ele botou fogo lá, começou a ferver água. Quando começou a ferver água, saiu vapor. E como isso aqui está apontando para lados diferentes, essa coisa começou a girar. Foi o primeiro motor do mundo. O primeiro motor a vapor do mundo. Um motor que não fazia nada, ele só girava. Certo? Mas esse motor não é a prova de que o fogo pode movimentar as coisas. Certo? Beleza? Então tu vê, um equipamento idiota desse é que revolucionou a visão de alguns cientistas para a termodinâmica. Né? Só que isso aqui na verdade é só um experimento bobo, né? Na prática o motor é muito mais que isso, né? Certo? Ele funciona assim, o motor do trem. Dá uma olhada. Então vou te mostrar como é que se determina o trabalho realizado por um gás. Trabalho realizado por um gás. Quando eu falo trabalho, pessoal, tu tem que pensar em quê na física? Parabéns, trabalho remete a energia. Então quando eu falo trabalho, é a energia que o gás vai me disponibilizar. É isso. É aqui a porta? Sim. Não, não é. Deixa eu bater mais. Então olha só, tenho aqui quase, entendeu, Evo? Parabéns. E esse aqui é o cilindro, muito obrigado. É o cilindro. Controle do ar. Onde? Não? Não, amigo. Não, tá calmo. Então, André. Por favor. Galerinha, trabalho realizado por um gás. Ali dentro tem um gás. Lembra? Aí eu vou lá, aqueço esse gás. Aí as moléculas fazem. Tudo bem? Aumentou a agitação. E aí elas batem com mais força no êmbolo. Aí o êmbolo vai ser empurrado para cima. É isso aí. Imaginem que esse êmbolo foi empurrado para cima com uma força F pelas moléculas e subiu um pouquinho, ó. Tá vendo? Ele subiu uma certa alturinha H. O que é trabalho de uma força? É força vezes distância, não é isso? E tem um ângulo ali para decompor a força automaticamente para ti, certo? Trabalho igual. A gente geralmente calcula a força que moléculas de um gás exercem numa parede.
Não, né? Geralmente a gente calcula a pressão do gás. Só que pressão é... Uou, tá dividindo, passa... Então se eu pegar a pressão do gás e multiplicar pela área do êmbolo, que é redondinho, ó, eu obtenho a força. Então tu deves concordar comigo que eu tenho o direito de colocar no lugar da força pressão vezes área. E a distância é a altura que o êmbolo subiu, né? Que é esse H. Já que a força foi para cima e o deslocamento foi para cima, que ângulo é esse? Isso, ó, olha lá. Quanto? Zero. É isso aí, dois vetores que apontam na mesma direção, no mesmo sentido, o ângulo é zero, né? Cosseno de zero, 1. Que bom, não vou ter que me preocupar com cosseno. Mas dá uma olhada, na matemática tu aprendeu que a área da base vezes a altura é volume. E nesse caso, ó, a altura não é a altura toda, é só a altura que aumentou, né? Então não é o volume todo, é apenas o volume que aumentou, o ΔV. Tudo bem? Então no lugar da área vezes a altura, eu posso colocar ΔV. Pronto! É assim que se calcula o trabalho realizado por um gás. Basta pegar e multiplicar pela... Beleza. Esta pressão, pessoal, é uma pressão absoluta. E pressão absoluta pode ser negativa. Pressão não vem do choque das moléculas contra uma parede? O que seria pressão negativa? A molécula bate na parede, se agarra a ela e puxa a parede. Faz sentido pressão negativa? Não. Absoluta não. Mas quer ver eu fabricar uma pressão negativa? Vou fabricar. Fechei a sala de aula, lembra? Fechei a sala de aula, então a pressão atmosférica ali e ali. E a sala está hermeticamente fechada. Me perdoem vocês, mas eu vou tirar um pouquinho de ar de vocês. Tirei um pouquinho de ar de vocês. Essa pressão agora é menor do que essa. Tudo bem para vocês? Está fechado, né? Certo? Tem um blindex aqui, ó. Um blindex. Oi, vocês estão ficando sem ar. Então ali a pressão está menor. Só que aí eu pego e falo, vou chamar esta pressão de 0 otávios. Quero criar a minha escala de pressão. Muitos anos dando aula, eu quero criar a minha escala de pressão. Esta pressão que antes era 1 atmosfera, eu quero chamar de 0 otávios. Esta pressão então em otávios é negativa. Concorda comigo? Mas precisou um babaca chegar e dizer uma pressão que não era 0, chamou de 0. Concorda comigo? Aí a pressão que era menor ficou negativa. Esta pressão negativa é absoluta ou é relativa? É relativa, eu comparei com outra para ela poder dar 0, né? Porque pressão absoluta é sempre positivo, porque pressão vem do choque das moléculas. Como é que a molécula vai se agarrar num recipiente e puxar a parede, né? Não rola. Tudo bem para vocês? Já que esse cara é um valor sempre positivo, quem define o sinal do trabalho, se é mais ou menos, é a variação de volume. Se o volume aumentou, a variação é positiva ou negativa? Positivo, porque é o final menos o inicial. Então, quando um gás se expande, o trabalho é positivo. Porém, se eu pego um gás e espremo o gás, a variação de volume é negativa, porque é o final menos o inicial. Então, quando a gente espreme um gás, o trabalho é negativo. Faz sentido? Se eu espremi um gás, eu gastei energia para espremer o safadinho. Não é isso? Que nem um compressor. Eu boto na tomada do compressor e gasto energia elétrica para espremer o gás. Beleza? Um motor é diferente, né? Eu faço um gás se expandir lá dentro com a explosão buf, buf, e aproveito essa energia, não é isso? Então faz sentido. Trabalho positivo nos motores, que se expande, o gás se expande, e trabalho negativo nos compressores, onde o gás é espremido. Não precisa decorar. A fórmula te tira a dúvida qualquer coisa no dia do vestibular. Isso, depois de... Aí é que tá, grande a tua pergunta, cara. Tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. Esta fórmula, pessoal, ela tem uma limitação terrível. Só para pressão constante. Só para pressão constante. Esta fórmula, ela só serve se a pressão é constante. E o amigo acabou de perceber que nos motores e nos compressores a pressão não faz sentido ser constante. Imagina, explode gás lá dentro do motor, a pressão continua a mesma. Não pode, né? Certo? Ou seja, essa fórmula é muito pouco usada no vestibular. Na maioria dos casos, a pressão não é constante. E se a pressão não for constante, tu tem que pegar o gráfico pressão versus volume e calcular, adivinha o que do gráfico para obter? Mais uma vez, tu calcula a área.
Então, se a pressão é variável, o trabalho é igual à área. É isso aí, galerinha. Show de bola. Legal, revisamos então um pouquinho de gases e já relembramos do ano passado como é que se calcula o trabalho realizado por um gás. Ah, legal, ó, agora eu entendo porque que o motor 4.0 rende muito mais, tem muito mais, né, realiza muito mais trabalho do que o motor 1.0. Porque no motor 4.0 a variação de volume dos cilindros é muito maior. Concorda comigo? Ah, entendi porque um carro com turbo ou compressor, ou os dois, agora tem uns que não tem os dois, né? Certo? Aumenta o trabalho do motor, porque aumenta a pressão dentro do motor, né? E se a pressão dentro do motor é maior, ele pode realizar mais trabalho. É isso aí. Show de bola. Vamos agora avançar uma gota só na termodinâmica.